Olá, eu sou Daniel Carapuço e estamos a ouvir o Piado do Pardal. Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piada do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos ao episódio número 10. É verdade, chegámos aos 2 dígitos. Esta semana o episódio é um pouco diferente. Estive à conversa com Daniel Carapuço, da página Gaming Fan 80pt. É conhecido na comunidade portuguesa de retro gaming pelos seus cabos de vídeo, mas também pelos seus serviços de reparação e modificações de consolas. Por essa razão, quis saber um pouco mais sobre a pessoa que está por detrás deste projeto. Sem mais delongas, partilho com vocês a entrevista. Olá, viva! Obrigado, Daniel, por estares aqui no Piado do Pardal, aqui na primeira entrevista aqui no podcast. Quero que faças uma apresentação sobre quem é que tu és e falar sobre o teu projeto Gaming Fan 80pt. Portanto, se puderes fazer aí uma apresentação para as pessoas que não te conhecem. Certo. Olá, João. Eu agradeço aqui o teu convite e dar também os parabéns aqui pelo teu projeto, aqui o Piado do Pardal. Então, a origem do projeto Gaming Fan, isto recuando a uns bons anos atrás, obviamente pela paixão do retro, e também por um colega de trabalho. Pronto, eu não vou aqui sugerir nomes, pronto, lá está, porque tenho receio de me esquecer de alguém. Sim, as pessoas não levam a mal, as pessoas não vão levar a mal. Sim, exatamente. Pronto, então, João, isto basicamente tem tudo a ver com o gosto aqui pelo retro, e começou com uma brincadeira com um colega de trabalho. Na altura até tínhamos aqui uma pequena parceria, por assim dizer, e ele super colecionador, e então eu tinha o meu bichinho adormecido. E comecei novamente, pronto, já tinha tido retro no passado e na altura nem estava por aí. Comecei então a voltar e a adquirir as consolas que tinha tido, os jogos, etc. Começámos a perceber que havia aqui algumas necessidades. Pronto, e como na minha área está tudo ligado à eletrónica, e então daí eu comecei, pronto, a investir nisso. E lá está, e à medida que comecei a apresentar produto, posso dizer que inicialmente comecei pelos cabos, pronto, propriamente Exatamente. dito. E depois as pessoas começaram a perguntar: não faz o cabo para este sistema ou para outro sistema? E aí, pronto, lá está. Aí foi quando eu comecei realmente a perceber a necessidade que havia. E eu então comecei a abrir o leque, pronto. Depois daí, com os cabos, havia algumas pessoas: olha, e modificações, faz alguma coisa? Posso dizer-te que os primeiros mods que eu fiz foi por sugestão das pessoas, pronto, e daí abriu-se outro mundo. Sim. E já agora, quais foram os mods que fizeste na altura? Olha, posso dizer dos primeiros mods por sugestão de pessoas que já me acompanhavam e que ainda hoje são meus clientes, pronto, desde o início, por assim dizer, me continuam a apoiar. O primeiro mod de todos foi precisamente o Region Mod da Mega Drive 1. Foi mesmo o primeiro. Portanto, e daí abriu-se, como eu disse há pouco, daí abriu-se mais uma porta. Pronto, na altura também não havia nada daquilo que há hoje, não havia esta nova oferta de novo hardware para otimizar o hardware antigo, não é? E era tudo muito diferente. Já agora explica só às pessoas que podem não saber o que é um Region Mod da Mega Drive. Basicamente, o Region Mod é tu poderes colocar cartuchos de outras regiões, não é? Tens uma consola europeia, por exemplo, que é um caso prático, não é? E podes colocar um cartucho japonês ou americano ou mesmo de outra região e pronto, consegues jogar livremente. Pronto, as consolas são bloqueadas por região. Pronto, basicamente é isso. Certo. Que tipo de serviço é que tu fazes? Olha, a nível de serviço faço de tudo um pouco, nomeadamente, pronto, modificações, manutenção de prevenção, não é? O que é muito falado. Faço algumas reparações,
Outra coisa que eu também faço, existe, por exemplo, reparações específicas e tenho colegas da área em que trabalham especificamente, por exemplo, com alguns sistemas que são muito próprios e aí também canalizo esses trabalhos para essas pessoas, mas resumindo é isso, manutenção, reparação e modificação. Explica-me agora qual é a tua formação base. Pronto, ok. Respondendo a isso, é assim, a minha formação é informática, eu sou técnico, né, de informática e tudo vem daí. Eu comecei cada vez a apurar e a aprender mais o gosto também aqui por eletrónica. A minha formação não vem de eletrónica, mas tenho um gosto enorme por essa área. Pronto, e ao longo do tempo fui desenvolvendo, lá está, aqui abrindo o gosto pelo retro e também o que me foi sempre fascinante, usando aqui novo hardware em torno do retro, foi-me puxando cada vez mais. Pronto, e isso trouxe-me ainda mais vontade de entrar nesta área. Certo, portanto, neste momento, quando estás a fazer a Gaming Fund PT, é uma fusão entre trabalho e paixão, concordas? De todo, mesmo paixão. Eu considero aqui, lá está, antes de tudo tem que haver paixão, tem que haver gosto, tem que haver entrega. Não é só pensar num mero negócio, porque eu creio que aí não vai resultar. Tem mesmo que haver essa paixão, esse gosto e também uma maneira de entregar algo às pessoas. Como é que eu te explico aqui? É assim, fazer por fazer para mim não resulta, não faz sentido. Tem que haver um objetivo. Não sei se me faz entender. Sim. Tu há bocado tu disseste que o projeto Gaming Fun surgiu como vontade de voltar a ter as primeiras consolas antigas que tu tinhas e isso tudo. Quero-te perguntar, então, quais foram essas tuas primeiras consolas? Que memórias é que tu tens com videojogos que queiras aqui partilhar, aqui no podcast? Olha, então posso dizer que a minha primeira consola, até é engraçado, que eu comprei a meias com o meu irmão. Eu já não sei, eu já contei esta história inúmeras vezes, pronto, a título pessoal, não é? Com algumas pessoas. A minha consola, a NES, super usada, que comprei, portanto, aí foi o meu contacto com videojogos. Na altura, pronto, como eu disse, jogava imenso com o meu irmão, ele era o meu parceiro, e tive alguns jogos, porque na altura, quando adquiri a consola, ela já vinha com alguns títulos, e depois fui sempre adquirindo mais. O que é engraçado é que a compra dos jogos, na altura, não era bem uma compra, era mais uma troca. Tinha um item, sei lá, um relógio ou outra coisa qualquer. É verdade. E era isso que acontecia. Eu não fazia uma compra de um jogo em dinheiro, era uma troca por outra coisa qualquer. E assim, naquela altura, era tudo muito limitado, não é? A nível também, podes financeiro, e poder de compra também. Mais. Sim, aliás, não havia poder de compra, não sentia isso, entendes? E portanto isto era meados dos anos 80, certo? Só para contextualizar? Não, anos 90, 90 e muitos, não foi, já foi, sim, eu não consigo precisar, mas já talvez mais para finais de anos 90, João. Sim, ok. É isso na altura da NES? Isso na altura da NES que estás a dizer? A NES até já tinha passado um pouco. Aqui foi assim, porque eu estou-te a falar porque venho do meio, venho de uma aldeia, não é? E as coisas até chegavam depois. E todo o contacto que eu tinha, pronto, tive esta primeira consola, não foi no momento em que saiu, foi após, não é? Falando da NES, pronto, propriamente dita, e todo o resto do contacto que eu tive com o retro, ou pronto, com este hardware, não é? Era através de amigos que vinham dos grandes centros, nomeadamente Lisboa, pronto, posso dizer. A outra consola que eu tenho, que gosto bastante, que é a Super Nintendo,
porque o contacto que eu tinha com os meus amigos, e isto é engraçado, que era precisamente Nintendo. Eu posso dizer, tirando as arcades, não é, que estavam por todo lado, Sim. e isso eu joguei bastante em feiras, festas, os salões de jogos, eu não tinha contacto, tirando isso, tirando essa parte, eu não tinha qualquer contacto com Sega. Aliás, posso dizer, pronto, eu disse há pouco, eu sou da zona de Abrantes e todos os meus amigos só tinham Nintendo. Eu não É conhecia raro, porque Portugal é um país maioritariamente Sega, pelo menos na Sega. altura. Ao contrário de tudo o resto e todas as Sim, sim, histórias que eu sim. partilho com a malta, não é? Todas as conversas que eu tenho, é precisamente o contrário. Eu quando venho para Lisboa, eu vejo que à minha volta é tudo Sega. Sega, Sega, Sega. E eu fico a pensar, bolas, eu só tinha Nintendo. Eu só conhecia pessoas com Nintendo. E o que é mais engraçado, João, é que a minha malta, vá por assim dizer, que era da Nintendo, era malta que vivia em Lisboa, mas que ia ao fim de semana, férias grandes, ia à aldeia, pronto, por assim dizer. Certo. Isso é engraçado. Então o meu percurso começou aí, pronto, falando muito rápido, foi da NES, Super Nintendo, não tive, jogava com esse amigo, eram grandes serões, só falando assim muito por alto. Depois da Nintendo foi o salto, foi o boom quando saiu a PlayStation 1. Certo, Portanto, a certo. Sega aqui, falando aqui das marcas, é mesmo só arcades, nos contextos que eu já te falei. Pronto. Sim. E na Super Nintendo, quais eram os teus jogos de eleição? Olha, João, a nível da Super Nintendo, é assim, há aquele jogo que é inegável, Super Mario World, foi um jogo que eu joguei imenso. Outro jogo que eu adoro, o Kirby, pronto, já nos outros sistemas também, adoro, continuo a adorar. E outro que eu não posso esquecer, o Turtles in Time, pronto, da SNES, que também é um grande jogo. E pronto, podia falar de outros tantos títulos que sabemos que são bons. Estes são aqueles com os quais eu me identifico, não é? E os que eu joguei mais, e é aqueles que, se alguém me perguntar, é os que me vêm à cabeça, sem qualquer dúvida. Muito bem. Atualmente tu consideras-te jogador barra gamer ou só colecionadora? Olha, isso é uma excelente pergunta. Atualmente eu considero-me um colecionador, um entusiasta, Sim, gamer, entusiasta, sim. um forte entusiasta. Pronto, tenho artigos, obviamente, sim, adoro. Sou fanático por cartuchos, sempre que vejo uma oportunidade de adquirir um cartucho, mas não me vejo de todo como gamer. Aliás, a minha vida pessoal, profissional, não me permite tanto, não é? Obviamente que eu gostaria, confesso. Eu tenho a certeza que muitas outras pessoas se revêem nesta minha personagem, que é ter as coisas e não poder ou não conseguir usufruir como desejariam. É o meu sentimento. Falta-nos tempo a todos. Sim, eu gostaria de recuperar, entre aspas, um bocadinho esse tempo, eu gostaria mesmo de aproveitar, mas é isso, não me vejo um gamer, vejo-me um entusiasta, um forte entusiasta. Certo, e sendo tu técnico de reparações de consolas, de informática, tu preferes atualmente consolas ou computadores? Qual é que é o teu bichinho favorito, consolas ou computadores? Posso dizer, eu desde sempre, aliás, a par e puxo aqui o meu irmão para a conversa, porque sempre fomos, desde os inícios dos PCs, falando do Windows 3.11, Sim, sempre sim. fomos altos fanáticos por computadores, e veio daí o bicho e realmente formei-me nesta área. E apesar de gostar bastante, o que me desafia, o que me traz para aqui é realmente, eu prefiro atualmente as consolas. Lá está, por ser algo vá novo, por me trazer outros desafios que a informática, por assim dizer, não sei tudo, obviamente, ninguém Certo, sabe ninguém sabe tudo, tudo, sim, sim. mas isto, lá está, traz-nos tanta novidade,
há tanta coisa por explorar ainda a nível aqui das consolas, do retro, etc. É tão desafiante que é isso que me puxa e que me leva a querer fazer mais, explorar mais. Portanto, neste momento, as consolas, sem dúvida, levariam o troféu, sem dúvida alguma. As consoles são a tua praia, como se costuma dizer. Sim, podemos dizer que sim. E tu, sendo técnico de reparações e de mods, que mods é que tu fizeste nas tuas consolas? Que queiras partilhar? Olha, isto, como sempre se diz, em casa de ferreiro, espeto de pau. Obviamente que eu tenho algumas consolas modificadas, posso-te falar como esses são os mais esperados, não é? Por exemplo, a nível de, deixa-me pensar, Master System, Master System 2, modo RGB, o modo de região, não é? O modo região na Master System, modo 50-60, modo região não se aplica. Mega Drive 1, modo região, pronto, e modo linguagem. Tenho, por exemplo, o Sega Saturn, tenho um emulador de drive. São assim aqueles pronto, que eu me lembro mais imediatos. A GameCube ter também modo região para poder jogar aqui os jogos de outras regiões, não é? Pronto, é assim, eu na verdade para mim não tenho assim tanto, há mais consolas que eu tenho que carecem até de manutenção, que eu gostaria e tenho na minha lista os mods. Aliás, eu, como toda a gente que gosta de mods, quero ver todos os mods possíveis e imaginários feitos nas consolas. Eu dedico mais o meu tempo para fazer para outras pessoas, não é? A responder aos pedidos que me são feitos. Nos meus, basicamente, são esses, não é? Os mods de região, para ler os cartuchos, para ler CDs de outras regiões. Pronto, que me fica um pouco por aí. Certo. E há algum projeto que tenhas em mente em aplicar-te, em fazeres a ti próprio, de alguma consola? Alguma coisa que queiras ainda explorar, mas só que ainda não tiveste tempo de fazer? Sim, eu posso dizer que sim, que se baseia precisamente nos mods. É uma continuidade, lá está, neste trabalho que eu tenho vindo a fazer. Posso falar de sistema, por exemplo, de Dreamcast. Gostaria de, como tenho feito para todas as outras pessoas, né? O emulador de Drive, é assim, como nós sabemos, cada vez mais fica complicado adquirir as mídias, não é? E também não só no sentido também de preservar as mídias. Vamos falar de Saturn, que é tão complicado, não é? Ter um CD, e sabemos o problema que eles têm, não é? De se estragarem ao longo do tempo, é difícil. Portanto, aqui é uma maneira também de poder, lá está, preservar aquilo que temos, e uma forma de podermos usufruir melhor do hardware. Pronto, assim, a nível de projetos, posso-te falar que é dar continuidade àquilo que eu tenho vindo a fazer nas minhas próprias consolas. A Dreamcast será uma próxima, PlayStation 1 também. Pronto, também gostaria de fazer um emulador de Drive, não é? Sim. Pronto, assim é basicamente isso, certo? Apesar de Portugal ter uma comunidade retro relativamente pequena, mas bastante entusiasta em comparação com outros países pelo mundo, existem também outras pessoas que também fazem reparações, mods aqui por Portugal fora. Quero-te perguntar como é que os vês? Vês como concorrentes, como colegas do hobby? Quero que me digas a tua opinião sobre isso. Olha, isso é uma pergunta bastante pertinente da tua parte. É assim, eu não sei o que é que as pessoas pensam, mas isto também fica em tom de recado. Eu pessoalmente, como Daniel Carapuço, vejo como colegas de hobby. Vejo que há uma grande disputa, etc. Aqui nós temos que pensar que estamos aqui com um propósito, a fazer aquilo que queremos. Estamos a oferecer produto ou serviço a quem não tem capacidade para o fazer, não tem conhecimento, ou quem simplesmente não quer fazer.
Pronto, e é isso que nós temos que respeitar. Eu vejo todas as pessoas que possam fazer, eu fico sempre grato, sempre que há uma pessoa que eu conheço que também faz e que partilha conhecimento. Eu vejo-os como colegas, não vejo, lá está, como outra coisa qualquer. E é assim, eu posso dizer, João, que eu tenho algumas pessoas, pronto, que me são mais próximas, que também fazem o mesmo tipo de serviço que eu faço, e às vezes existe este tipo de conversa, falamos da comunidade, falamos dos ambientes, etc. E é isto, nós sinto que deveria e tem que haver partilha, não é? E eu faço isso com um grupo restrito, obviamente, assim, eu nunca nego ajuda, Uhum. mas sinto que às vezes devíamos deixar um bocadinho a competição de lado, não é? E fazer um pouco mais de partilha, Sim. pronto, mas os meus colegas não vos vejo como uma ameaça, Como nada que concorrência. se Como pareça. concorrência. Concorrência, sim, pronto. Nada disso, nada disso. Eu vejo, lá está, e fico contente. Eu partilho imensas ideias, como disse, não o faço publicamente, pronto. Até me falta tempo para isso, pronto. Certo. Nós, esta conversa temos falado sobre mods de consolas, ou seja, modificações de consolas, reparações, e agora vou perguntar, vou fazer uma pergunta como uma pessoa que não se interessa por esse tipo de coisas, ou seja, imagina que eu quero ter a consola tal e qual como ela é e não tenho interesse nenhum em fazer modificações de mods de 60 Hz ou mods estéticos e por aí fora. Tu, sendo uma pessoa que faz esse tipo de coisas, que tipo de argumentos é que tu utilizarias para tentar convencer do contrário? Isto numa conversa hipotética. Ok. Então, é o seguinte, para já, isto é como tudo, muitas vezes é preciso a pessoa ver para crer, não é? Para ter a noção real, da mudança. E a pessoa também tem que perceber, essa verdadeira diferença e que a mudança faz sentido. Eu realmente pegaria facilmente nos pós e nos contras, sendo que aqui não há contras. No Region Mode, eu iria falar naturalmente das vantagens, mostrar, mas lá está, respeitando ao mesmo tempo, respeitando a decisão da pessoa, Sim, claro, claro. sempre, não é? Certo. Mas Sim. aqui eu pegaria, lá está, por exemplo, o modo 50-60 faz todo o sentido e eu tenho a certeza que qualquer pessoa que faça, pegando, que esse é o modo mais elementar, não é? Mas pegando nesse exemplo, eu tenho a certeza absoluta que a pessoa, quando fizer o mod, a consola vai estar sempre nos 60 Hz, ponto final, não é? A menos que por outro motivo tenha que alterar, mas garantidamente eu pegaria aqui nos argumentos lógicos, basicamente, e fazer perceber as vantagens. É assim, não é, estes modos não são modos destrutivos, não é? Uhum. Eu vejo em todo uma vantagem e para o utilizador, para a pessoa que joga, vai tirar todo o partido, Uhum. vai conseguir jogar com outras condições, vai ter outra, como é que eu ia dizer, vai ter outra Outra experiência de experiência jogo, de sim, jogo. sim, exatamente. Exatamente, Sim, sim, pronto. sim. E pegando nisso, nesses pequenos exemplos, eu acho que seria fácil a pessoa de perceber que tinha toda a vantagem em mudar, não é? Certo. Praticamente já estamos aqui no fim. Onde é que as pessoas podem encontrar a tua página de reparações e onde é que podem contactar caso queiram fazer, pedir algum orçamento ou saber se é possível fazer um certo modo numa certa consola? Diz aí os teus contactos. Olha, João, eu atualmente estou presente, pronto, Facebook, não é? Tenho também o Instagram, Página de Facebook, é né? Gaming Fan, 80PT, Gaming Fan pronto, 80PT, certo? sim, e eu até, pronto, peço, esse é o meu contacto principal, e qualquer pessoa pode ir lá, deixar uma mensagem, pronto, e solicitar seja produto ou serviço. Eu tenho, deixa-me salientar que nem todos os produtos, estão disponíveis, mas para qualquer pessoa fica aqui também a ideia que
eu posso não ter aquele cabo lá indicado ou um tipo de mod, eu estou obviamente disponível para responder, e se houver, imagina, uma pessoa que quer um cabo custom, um cabo customizado, Sim. para um fim muito próprio, as pessoas podem perguntar, obviamente, e eu posso ver onde é que consigo responder naturalmente. Certo. Pronto, mesma coisa para as modificações ou manutenções. Pronto, mete-se a E mesma fazes coisa. reparações barra modificações para consolas até que geração? Até à PlayStation 3 e Xbox 360? É assim, eu na verdade faço um pouco de tudo, e faço aquelas manutenções, mesmo Sim, PlayStation 4, manutenções, chamadas sim. as manutenções de prevenção, não é? Uhum. Seja, por exemplo, substituição de massas térmicas, limpeza das poeiras. Eu faço, na verdade, faço um pouco todos esses serviços, não é? Obviamente, quanto mais recente for a consola, menos carece talvez de atenção, não é? Um sistema mais antigo, sei lá, uma Mega Drive, uma Super Nintendo, como falámos, pode precisar de uns condensadores, pode precisar de outro tipo de componentes que, pelos anos que têm, já estão em final de vida. Aí também se chama prevenção, não é? Uhum. E é importante para garantir a longevidade do sistema. Ok, muito bem. Eu sei que és uma pessoa ocupada, por isso vamos terminar aqui a conversa. Muito obrigado por ter estado aqui no Piado do Pardal, Daniel. Um grande abraço. Obrigado, João. Obrigado a todos e até à próxima. Obrigado mais uma vez, Daniel. Se quiserem seguir o trabalho da Gaming Fun, os links das suas redes sociais estão na descrição deste podcast. Agora quero saber a vossa opinião. O que é que acharam desta entrevista? Gostam deste tipo de conteúdo aqui no podcast? E já agora, já conheciam o trabalho do Daniel Carapuço? Escrevam-me na caixa de comentários e não se esqueçam de deixar like, caso estejam a ouvir no YouTube. Ou então, mandem-me mensagem para o meu Instagram, @piado_do_pardal. Por hoje é tudo. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.